Os cachorros são excelentes companheiros para nós humanos. Os efeitos positivos de possuir um cão na saúde mental foram bem documentados. Compartilhar momentos de diversão com um amigo peludo faz com que muitas pessoas se sintam mais relaxadas, diminuindo a pressão arterial e diminuindo os sintomas de problemas de saúde mental, por exemplo. Eles também são muito inteligentes e podem ser bem treinados para ajudar seus humanos em certas tarefas no dia a dia. Alguns grandes cachorros são utilizados até como guarda pelo seu instinto de proteger seus donos e seus amigos. E algumas raças possuem até mesmo o instinto de proteger seus outros amigos cães de situações perigosas. Assim como no caso a seguir, onde um cachorro foi atacado por um grande predador e seu amigo veio ajudá-lo a se salvar. Essas imagens impressionantes mostram um momento em que uma enorme águia crava suas unhas em um cachorro. A águia queria comer o cachorro, mas ela não esperava que seu amigo viesse salvá-lo. Ele atacou a águia, que precisou soltar seu parceiro para não levar uma mordida. Dessa vez, esse cachorro teve sorte de ter sido ajudado, ou seria comido pela enorme ave que estava determinada a comê-lo. As águias são predadoras poderosas, mas dessa vez, essa águia não conseguiu seu objetivo e foi atrás de outra presa mais fácil. Os dogs, eles estão se autopreservando. Provavelmente, com certeza, esses dogs, eles já se conhecem. Então eles estão no contexto aí de líder e liderado. E um precisa do outro para a sobrevivência. Não é interessante para o líder perder o membro da sua matilha. É menos um soldado para a sobrevivência. Não é interessante para o liderado perder o seu líder, que o guia durante essa batalha. Então o dog, ele está ajudando o outro, não é pelo um contexto de amizade humana. Dentro desse contexto, eu tentei trazer explicação nesse vídeo do canal em si que estava publicando, porque colocou no contexto do amigo estar defendendo o outro, como num contexto humano. Tanto é que os comentários abaixo desse conteúdo, as pessoas estavam falando, melhor amigo do homem. Teve um lá que colocou que dog tem caráter, dignidade, fidelidade, mais do que os seres humanos. E eu fui trazer o contexto real da situação, que não é essa. Que dog não tem essa questão de caráter, de moral, de dignidade humana. Isso é do humano, não é do animal. Tanto é que um dog, se ele ficar adulto, ele cruza com sua mãe, ele cruza com suas irmãs. O pai cruza com a filha. O filhote cresce, ele vai cruzar com a mãe. Ele não tem essa questão moral. Se fosse questão moral e dignidade, os dogs teriam essa consciência. Eles não têm essa consciência do certo e errado. Eles têm um padrão natural dentro deles de sobrevivência. O animal, ele quer sobreviver. Então não é interessante para ele ver alguém do grupo dele ser morto. Então ele vai fazer a guarda e a proteção daquele que contribui para a sua própria sobrevivência. Então não é uma questão de caráter, de dignidade. Não é questão de fidelidade. O dog, ele não faz a guarda e proteção porque o outro é amiguinho dele, colega dele. Ele faz aquilo porque dentro do grupo, da matilha, um protege o outro dentro da liderança do líder, porque se o líder ele expulsar um membro do grupo, todos vão expulsá-lo. Quando
um dog ele tem um mau comportamento dentro da matilha ou dentro da alcateia de lobo, ele vai ser expulso dali, porque ele está atrapalhando para a sobrevivência. Quando o dog ele se sente que ele está sendo ameaçado na sua sobrevivência, ele pode fazer agressão. E tem vários casos como esse. Se o dog se sentir intimidado, se ele se vê como líder, como dominante, as pessoas que têm humanização, elas dizem que aparentemente tem um bom vínculo com o dog. Elas estão exercendo uma liderança ou dominância instintiva sem saber, ou o dog está dominando e liderando. Uma vez que a pessoa confrontar a liderança e a dominância daquele dog, ele vai se impor. Então o dog, dentro desse contexto aí, eles estão se autopreservando, como aconteceria e acontece na natureza. Os dogs, eles se preservam por questão de sobrevivência, não por questão de amizade humana, companheirismo humano. Tanto é que, se essa águia estivesse morta ou tivesse ali um alimento para eles, esses dogs, na hora de se alimentar, eles, de questão de sobrevivência, a única fonte ali deles sobreviver àquela ali, eles disputariam aquilo ali. Eles não iam dividir, você come um pedaço e eu como outro, não. Eles estariam combatendo por aquele alimento, a não ser que o dog ele receba um manejo no contexto de uma ração, onde dogs eles podem comer na mesma vasilha. O dog pode receber esse manejo de liderança, dominância do seu dono de uma forma consciente, a pessoa tendo noção, ou a pessoa de uma forma inconsciente, ela foi fazendo e foi adaptando os dogs a comer na mesma vasilha. Mas no seu estado primitivo, não tem essa questão de amizade. A amizade está voltada dentro de uma sobrevivência animal, a qual os animais venham ter. E nesse vídeo em si, as pessoas elas não me ofenderam. Elas não me xingaram. Teve um que foi mais incisivo, mas não ao ponto de me ofender. Então existem pessoas que ela têm ignorância da má educação, de não ter conhecimento sobre, e tem no contexto do mau caratismo. A pessoa ela é mau caráter. Ela sabe que está errado, não é daquele jeito, mas mesmo assim ela usa uma abordagem diferente. Então tem pessoas que ela quer confirmar que a humanização é correta e ela tenta te persuadir educadamente. E tem outras que, percebendo que não tem como te persuadir que você está certo, aí começa a te xingar, te ofender. E tem outros que já vão para agressão, já te ofendendo, te xingando. Então essas têm a falta de conhecimento junto com o mau caratismo. Então tem pessoas que não têm noção de manejo, não é porque é mau caráter, é porque não tem educação do mesmo. Quando recebe educação, reflete e mudam a sua forma de ver essa situação. Agora tem outros que são mau caráter. E como eu falei no vídeo, que uma pessoa chega com seu dog, o dog fica sem latir, sem agredir, deitado, e ele ali fazendo uma refeição com seu amigo. Chegam outras pessoas com dogs, e os dogs dessas outras pessoas começam a latir, querer atacar o dog dele que está quieto, num bom manejo, correto, obediente. E as pessoas da outra mesa, elas falam assim: por que esse dog está aqui? Esse dog não deveria estar aqui. Então assim, a gente percebe que aí é tanto falta de conhecimento sobre manejo, como também mau caratismo, porque além dos dogs delas estarem incomodando, mal educados, elas também são mal educadas e puxando briga. Geralmente o mau caráter, ele puxa uma confusão, ele gera uma situação de confusão, de conflito, para fugir daquilo que é responsabilidade dele. Então tem muitos comentários, algumas situações que a pessoa, para
não assumir a sua irresponsabilidade no seu manejo com o dog ou na informação humanizada que está transmitindo, a pessoa já começa a te agredir. Ela quer uma confusão, mas naquela ali é uma forma de fugir do assunto. Mas eu sei do que eu estou falando. Eu não trabalho, eu não estou estudando manejo ontem. Tem praticamente 30 anos sobre esse assunto. E adestradores profissionais, especialistas em comportamento de dogs são unânimes nesse contexto. A humanização é o pior contexto que alguém pode trazer para o seu dog. Eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou comentando. Eu tenho obras positivas daquilo que falo aqui. E eu pergunto para as pessoas, cadê seu dog? Cadê seu dog adestrado? Cadê a obra? De onde você tirou essa informação? Ah, o cachorro só precisa de amor. De onde você tirou essa informação? Qual adestrador? Qual canil? Qual documento? Cadê a biografia? Cadê os livros? De onde você tirou essa informação? Que tipo de amor você está falando? Porque um amor que não é prático, um amor que não gera uma boa obra, que tipo de amor é esse? Então, até no contexto de amor, é uma incoerência, porque falam de amor, usam a palavra amor, mas não tem amor pelo próximo, não tem amor pelo dog, não busca conhecer o dog, não busca conhecer a psicologia canina, não busca ter o vínculo adequado com o dog, de liderança e dominância, não busca conhecer a espécie, a raça, a origem. E a pessoa quer me convencer que ama dog. E falando que eu não amo dog. Uma pessoa que busca conhecer, conhece, tem um dog adestrado, um dog feliz, saudável, etc. Qualquer pessoa aí pode ver aí os vídeos do meu dog, o Baruch. E a pessoa que não busca, que não tem um bom vínculo, que não tem um cachorro obediente, que não busca educar o dog, essa pessoa ama dog. Ela se julga que ela ama dog e o outro não ama. Então, a pessoa é pegada numa mentira, apegada no engano, que não tem base. Cadê a informação disso? Cadê a obra desse cachorro humanizado, educado e feliz? Isso não existe, gente. Isso é uma falácia. Isso é uma invenção humana. Isso é uma carência que a pessoa tem, afetiva, paterna, sentimental, emocional. Um vazio emocional e até espiritual. Tem um vídeo que eu fiz, Dogbox Carência Humana, fala especificamente sobre essa carência do ser humano transferindo para os animais, ao qual o animal não foi criado para suportar nossas frustrações humanas, as nossas decepções, os nossos abandonos emocionais, familiares. O dog não foi criado para isso. O dog pode ser usado, pessoas nessas situações, mas não de uma forma humana, na sua forma como animal. O animal pode receber um manejo, uma instrução, a pessoa passar a mão ali no pelo do cachorro, uma criança com deficiência, tocar no cachorro, a pessoa ali com a presença do sentir melhor, mas não é que o cachorro é uma esponja que vai absorver positivamente as suas deficiências de personalidade, as suas deficiências familiares. Dog, ele não foi criado para ser o melhor amigo. O melhor amigo é Deus. O melhor amigo é o próximo, um pai, uma mãe que cuida de você, alguém que o ama. O melhor amigo não é um animal. O melhor amigo de um animal nem é o próprio animal, é o ser humano. O ser humano pode ser o melhor amigo de um animal, mas o animal não pode ser o melhor amigo do ser humano. Ele não tem características para ser o seu melhor amigo. O melhor amigo vai além desses contextos que o dog tem, que exige pouco em relação ao ser humano, que exige mais. As pessoas não querem se gastar com o próximo. Com o dog se gasta muito menos, mas às vezes as fatalidades se gasta muito mais. Mas com o ser humano também. Então as pessoas estão frustradas nos seus relacionamentos humanos e acham que vão suprir suas carências com relacionamento com o dog.
Por isso que coloca, o dog é melhor do que o ser humano, o dog tem um caráter que o ser humano não tem, o dog tem uma dignidade que o ser humano não tem. Não, quem não está tendo é essa pessoa, é você, infelizmente. Você não está tendo esse caráter, você não está tendo essa dignidade de amar o seu próximo e nem de se amar, de entender as falhas do seu próximo, de perdoar o seu próximo, de compreender a natureza humana. Então por isso que pessoas assim colocam o dog acima do ser humano. Deus não colocou dog acima do ser humano. Deus não criou os animais e falou domine sobre o homem. Deus falou que o homem deveria dominar sobre o animal. Na realidade, a pessoa está tão mal emocional que ela está colocando o dog sobre a si mesma. Porque quando ela fala que o dog é melhor do que o ser humano, ela acha que está se relacionando ao próximo, mas ela está falando de si mesma. Você está falando de si mesmo. E essa má compreensão, essa carência, leva a pessoa a humanizar o dog. É melhor do que o ser humano, é o melhor amigo. O que aquela pessoa está colocando? Ela não está colocando aquele dog só em cima daquela pessoa que foi mau caráter com ela. Ela está colocando aquele dog acima de si própria. Porque todos nós somos uma espécie humana e temos nossas debilidades. E precisamos nos arrepender, nos converter, principalmente em Cristo, como único Senhor e Salvador, para a salvação da nossa alma. Mas o dog não precisa de arrependimento. O dog não precisa se converter a Cristo. Por quê? Porque ele não tem o discernimento humano. Ele não tem esses aspectos humanos. Por isso que o dog não é condenado se ele fizer algo, entre aspas, errado. Quem vai ser responsável por esse dog é o próprio ser humano. Porque essa galera da humanização, quando o dog fizer algo que eles não gostam e eles não puderem resolver, porque eles não sabem resolver, e alguns não reconhecem que aquele mau manejo ali de comportamento é responsabilidade deles, que eles foram irresponsáveis, eles vão atribuir ao dog e vão sacrificar o dog, dispensar o dog. Então quem paga o pato no mau manejo geralmente é o próprio animal, não é o ser humano. Nesse contexto o animal é inocente, ele está recebendo um mau condicionamento. E esses conteúdos que eles transmitem, imagens, e falam superficialmente daquilo que está acontecendo, leva as pessoas a má interpretação. Tá aí nesse comentário, o dog, ele instintivamente protege, instintivamente, etc, instintivamente não sei o que. Fala ali instintivamente, mas não explica o que é esse instintivamente. Esse instintivamente, ele é um condicionamento inteligente que ele recebe da matilha ou do ser humano. Então não é só instinto, como algo que não pode ser adestrado, dominado, liderado, condicionado. O dog ele tem um instinto, mas ele precisa usar o instinto dele dentro daquilo que é adequado para aquela situação. E para isso existe adestramento, condicionamento, para que o dog entenda o momento dele usar o instinto dele ou não usar o instinto. Não é só instinto por instinto. Existe uma psicologia canina ali para aquele instinto naquela situação. Como é que a pessoa diz que ama dog e não busca conhecer sobre o animal, sobre a raça, sobre a psicologia, como trazer uma melhor educação para o dog? Em questão de higiene, alimentação, entre aspas, porque alguns deixam a comida lá à vontade para o dog, se tem mais conhecimento. Mas sobre o comportamento canino, a pessoa não busca saber. Geralmente, quando você ama alguém ou alguma coisa, você busca conhecer aquela pessoa ou aquilo que você está amando. Tem pessoas que gostam muito de carro, então elas buscam saber sobre o carro, sobre a mecânica, a funcionalidade, sobre a origem. Ela busca conhecer sobre mecânica e tantas outras coisas. Tem pessoas que têm tanto amor, tanta paixão por carro, que eles buscam até
saber mecânica, conhecer elétrica, quem mexe com som. A pessoa gosta de instalação, gosta de saber da aparelhagem. E a pessoa, quando gosta mais ainda, ela busca saber mexer com aquilo. Ela busca trabalhar com aquilo. Ela não quer só conhecer de uma forma teórica, ela quer conhecer de uma forma prática. Quando uma pessoa gosta de outra, a pessoa busca conhecer outra pessoa, saber o que a pessoa gosta e geralmente fazer o que o outro gosta, o que é melhor para o outro. Porque o amor muitas vezes está naquilo que é melhor para o outro. Claro, desde que não te prejudique. Porque a Bíblia fala amar o próximo como a si mesmo. Então, nós temos que nos amar para poder dar amor ao outro. Só uma pessoa que se ama pode dar amor ao outro. Então, só uma pessoa que entende sobre um assunto pode passar conhecimento. Então, a galera da humanização, dentro desse contexto, eles falam de amor, mas eles não têm atitude de amor. É só num campo teórico e uma falsa teoria. É uma teoria que não tem resultado bom no vínculo com o dog, no manejo com o dog. Então, a pessoa fala que ama o dog, mas não busca conhecer a psicologia canina do dog. Algumas nem cachorro tem. A pessoa faz um comentário sobre algo dentro do contexto da humanização e a pessoa nem tem dog. Outros têm dogs mal educados. O dog não é obediente. O dog tem um mau comportamento. Tem situações que a pessoa ela traz liderança e dominância. E o dog tem um bom comportamento em certos aspectos, mas não é pelo amor humanizado. É por essa liderança e essa dominância que a qual a pessoa, ela mesma não conhece, que está tendo sobre o dog. Ela está tendo uma liderança, ela está tendo uma dominância. Só que ela mistura aquilo que dá certo com aquilo que dá errado. Porque ela não busca conhecer sobre a psicologia do dog e ela não busca conhecer o que realmente o dog gosta. Dog não gosta de ser humanizado. Dog não curte humanização. Quem curte humanização é o próprio ser humano. Por quê? Porque é humano. O dog, ele não curte um adestramento, um condicionamento, um vínculo, um relacionamento humanizado. Por quê? Porque ele não é humano. Ele curte estar no meio dos seus semelhantes, diferente muitas vezes da galera humanizada, que não se sente bem em estar com o próximo. Em contextos que pessoas me xingando e me ofendendo. A pessoa não ama o próximo e quer me convencer que ama dog. Então, a pessoa não tem prazer entre os seus semelhantes. O dog já é diferente. Ele tem prazer entre os seus semelhantes. Agora, tem dogs que ele está no contexto de combate. No caso dos pitbulls originais. Ele não foi criado para conviver em matilha com outros dogs. Ele foi criado para combater. Aí é um contexto diferente e existem dogs com funções diferentes. Uma pessoa fez um comentário que o dog tem preguiça. Não, dog não tem preguiça, gente. Dog não tem questão de caráter, de moralidade. Dog não tem questão de dignidade. Dog não tem questão de fidelidade em relação a amigo, a amizade, a reciprocidade. Ele tem questão de fidelidade ao condicionamento que ele tem, seja vindo por um humano ou seja por outro dog, pelo convívio dele na natureza ou pelo convívio doméstico que ele tem com as pessoas. E ele recebe um condicionamento, voluntário e involuntário, no contexto de ser o ser humano. Então o dog, ele só tem dois contextos, líder ou liderado. Ele não foge desse padrão, é da essência. Eu vou usar um contexto humano para você entender, mas não é que o dog entenda esse contexto. É o caráter do dog. O caráter dele é animal, é canino. Infelizmente, algumas pessoas recusam-se a entender sobre isso. Não tem dog obediente. Falam como se entendessem sobre o assunto. Eles falam como se a humanização fosse o correto, mesmo sem evidências do mesmo, mesmo sem a obra do fato, mesmo sem a obra desse conhecimento, que é um falso conhecimento, porque não tem obra. A humanização não gera dog obediente, a humanização não gera bom vínculo entre o dono e o seu dog.
A humanização não tem nada de positivo no contexto ali de vínculo com o dog, de bom manejo. Tem pessoas que elas acreditam na humanização, mas o bom vínculo que elas têm com o dog, ou algum tipo de obediência que elas têm com o dog, é de dominância e liderança, e elas não percebem que instintivamente, de uma forma inconsciente, porque elas não têm conhecimento, elas estão exercendo liderança e dominância sobre o dog naquele aspecto. Mas aquilo não se reflete para outros. Por quê? Porque a pessoa não tem conhecimento. Aí a pessoa acredita que aquele bom comportamento que o dog está tendo, entre aspas, é da humanização, é do amor. Não, não é do amor, entre aspas. É da sua liderança e da sua dominância que você tem sobre o dog naquela situação. Mas não é o amor. Ele não está sendo recíproco à sua amizade. Ele não está sendo recíproco à tua fidelidade. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de hierarquia. Para haver prosperidade entre os animais na natureza, principalmente os animais de caça, para eles prosperarem, tem que ter uma hierarquia. Até na hora do cerco, de abater a presa, o alimento. Existe uma hierarquia para poder sobreviver. Então isso está dentro do animal. Ele sem esse contexto de hierarquia, não há como ele sobreviver, não há como a matilha sobreviver, não há como a alcateia sobreviver no contexto do lobo, dos parentes mais primitivos ali dos dogs. Eles só conseguem sobreviver e viver bem dentro desse contexto hierárquico, de liderança, de dominância. E isso não é robotizar o animal. Adestramento não é robotizar o animal. Adestramento é você usar os instintos do dog ao seu favor dentro do contexto da sua realidade. Dogs adestrados, condicionados pelos seus próprios instintos, dentro da sua liderança, dentro do seu domínio, são dogs mais felizes. Porque quanto mais você aproximar o dog do seu estado primitivo, de matilha, melhor ele se sentirá. Quanto mais você aproximar o dog da humanização, mais triste ele será. Ele será um dog insatisfeito, um dog doente. Geralmente a galera da humanização, elas transmitem as suas enfermidades, as suas doenças emocionais para o dog. Eles transmitem a sua carência emocional para o dog. Eles estão querendo dar um afeto para o dog, quando na realidade é as próprias pessoas que estão precisando desse afeto. O dog não precisa desse afeto humano. Ele precisa de liderança, de domínio. Ele precisa estar instintivamente condicionado a te obedecer dentro do manejo que o aproxima dentro da sua natureza primitiva. É claro que nós não podemos deixar ela se extravasar por completo, mas tem uma liderança, tem um domínio. Qual é o domínio? É o seu, é a sua liderança. Já comentei isso e preciso enfatizar isso aqui agora. Se você não estiver liderando, dominando sobre o dog, ele está sobre você. Esse é o contexto do animal. Líder ou liderado, dominante ou dominado. Eu, durante um tempo, eu iniciei uma faculdade de engenharia civil. Eu fui até o 3º semestre, estava indo até bem, mas eu tive, infelizmente, problemas pessoais e tive que abandonar o curso, deixar o curso. A princípio, quando eu entrei no curso, eu até pensei que eu estava arrebentando, porque eu estava muito tempo sem estudar. E eu fui terminar o 2º grau, eu parei na minha fase ali mais adolescente, eu parei no 2º do 2º, né? Aí tem um 3º grau e você poder fazer ali um curso superior. E há muito tempo eu estava sem estudar. E eu voltei, eu fiz um programa do governo EJA para terminar o 2º grau dentro de um ano, ainda que faltasse o 2º e o 3º, e eu consegui terminar aí dentro de um ano, todo o 2º grau. No outro ano, eu fiz um vestibular para uma faculdade particular, bem conceituada aqui no Distrito Federal. Não quero falar o nome porque eu não quero expor e etc e tal. Mas que fique de exemplo para todos. Então eu fiz ali o vestibular, entrei e me senti o Einstein. Falei, poxa, eu estou há maior tempo sem estudar e etc e tal. E fiz um vestibular para engenharia e consegui entrar. E eu sempre gostei muito de exatas, sempre fui muito bem em matemática quando eu estudava. E ali, desenvolvendo o curso e aquela coisa toda, eu percebi que a galera que estava ali, a maior parte, não estava capacitada para tal. E aquilo ali trazia muitos problemas. Por quê? Porque o professor
estava ali explicando os cálculos e etc. E os alunos não compreendiam assuntos de primeiro e segundo grau, Pitágoras, equação do segundo grau, outras coisas mais. E o professor tinha que voltar no primeiro grau, no segundo grau. E o curso de engenharia não é para você voltar para trás, é para você ir para frente. É dali para frente, não dali para trás. As pessoas já têm que chegar ali já com essas bases fortes. E eu bem, tranquilo, né? Sempre gostei de matemática. Para mim não tinha bicho de sete cabeças nenhuma. Tanto é que pessoas que nunca tinham parado de estudar, jovens, bem mais jovens do que eu, eles, Wesley, você entendeu? Eu falei, entendi. Como é que faz, Wesley? É assim, eu ensinava eles na classe sobre os cálculos. Infelizmente, engenharia, medicina, você tem que estar estudando o dia todo, até para você não esquecer. Então, trabalhando, eu não tinha como treinar aqueles cálculos e fazer tantos exercícios. Então, realmente, quando chegava o dia da prova, às vezes eu esquecia. Mas se eu tivesse tempo para estudar, ficar estudando, eu não iria esquecer. É porque eu estava trabalhando e não tinha como eu desenvolver ali a matéria como o curso exige. Mas tinha jovens ali, por exemplo, se o professor deu a matéria ali, depois ele já dessa prova, com certeza eu ia tirar a nota mais alta. Tanto é que quando eu tirei nota baixa, os alunos falaram, poxa, se o Wesley tirou nota baixa, o que será de nós? Então, só para vocês entenderem a minha compreensão do assunto. Eu compreendi o que o professor estava falando ao ponto de ensinar os outros. Pessoas que nunca pararam de estudar, vieram até de escolas particulares. Se eu estivesse estudando no meu nível médio e dali eu já fosse para a faculdade de engenharia, eu seria o mais top dos alunos ali. Porque eu, com o tempo todo sem estudar, fiz um segundo grau num programa do governo ERJA. Pra você passar de um ano, na realidade eles te jogam, eles te passam praticamente. E ainda conseguia desenvolver a matéria lá, entender para explicar para os outros alunos. Então imagine se eu tivesse estudado na minha época certo, eu não tivesse parado e entrado no campo das exatas, de engenharia civil, economia, etc., qualquer outra coisa nessa área. Eu teria prosperado na época em si. Então, eu compreendia a matéria, eu entendia a matéria, mas os alunos ali não entendiam a matéria. O professor, ele ficou irritado. Ele ficou bastante irritado lá, porque uma hora lá ele estourou. Ele falou que não poderia ficar voltando no primeiro grau. Ele não poderia ficar voltando no segundo grau. Aquelas coisas que ele estava ensinando lá, a filha dele de 11 anos sabia. A filha dele de 11 anos sabia como é que ele estava no curso de engenharia e não sabia as coisas do primeiro grau, do segundo grau, que ele teria que ficar voltando. Não, vocês têm que dar um jeito, vocês têm que estudar, vocês têm que se aprofundar no assunto. Eu não posso ficar voltando aqui lá no primeiro grau, na quinta série. Então, muitos alunos ali perceberam que ali não era a pegada deles. Eles não tinham capacidade para desenvolver a matéria. Eles não tinham as bases suficientes para suportar os cálculos. Quando você faz uma estrutura, tem uma matemática, tem um cálculo que você faz para que suporte a estrutura, para que a base suporte a estrutura. Se você errar nesses cálculos, a base pode cair. Então essas pessoas, elas não tinham base, elas não fizeram cálculo do curso dentro desse contexto. Então eu percebi que aquela prova ali, para se entrar naquela faculdade ali, ela foi insuficiente para discernir a capacidade dos Taura, mas no contexto de ganhar grana. Porque a maioria dos alunos que estavam ali, alguns pareciam que não sabia nem o que era, não sabia multiplicar e dividir. Então, algumas pessoas, elas querem falar sobre adestramento, condicionamento, vínculo com o dog no contexto da humanização. Eu já percebo que essas pessoas, elas não têm como elas compreender muitas vezes aquilo que falam. E eu mandando vídeos, explicando o conteúdo para a pessoa, e a pessoa ainda querendo me ensinar, querendo me convencer que aquilo que estou falando é errado. E eu mandando vídeos para a pessoa, mostrando que aquilo que eu estou falando é a verdade, e a pessoa não tem esta obra, não tem um dog adequado. Eu desafio qualquer pessoa aí, dentro do contexto da humanização, me mostrar um dog condicionado, adestrado, educado. Não existe. Não tem como você condicionar um dog à obediência no contexto humanizado. É o contrário. É o dono que está sendo adestrado pelo dog. É o dono que está sendo condicionado pelo dog. O dog está colocando uma liderança, uma dominância.
O vínculo que está tendo ali é do dono liderado. Às vezes ele tem uma liderança, fica oscilando, né? Uma hora o dog manda, uma hora ele manda. Isso não faz bem para o dog. O dog ele tem que estar numa posição ou outra. Isso confunde a psicologia do dog. Isso não é saudável para o dog. Por isso que geralmente dogs, no contexto pet, da humanização, passam quase suas vidas todas no veterinário. Sempre estão tendo problemas. Todos os dogs têm problemas. Mas as pessoas têm muito mais gasto quando elas têm o contexto humanizado de dog. Coisas que poderiam ser resolvidas, evitadas, se elas tivessem o conhecimento correto a respeito da psicologia canina. Então, a pessoa ela não tem conhecimento do assunto. Eu conversando com alguém a respeito e a pessoa me dizendo que o dog, ele condicionado pelo ser humano de uma forma robotizada. Quando eu falei o dog condicionado, é que o dog ele é condicionado pela sua própria natureza canina. Dogs, quando eles vivem com outros, eles não vivem como seres humanos, eles vivem como dog. Parece óbvio, né? Mas quando você vai conversar essas coisas com algumas pessoas, elas parecem que não entendem. O dog, ele tem um convívio com os outros no contexto de dog. O dog não se ofende se você tratar ele como animal. O dog não se sentirá ofendido. Quem se ofende é o ser humano. Por quê? Porque é humano. Se você tratar o dog, como um animal, ele se sentirá feliz. Para ele é melhor você tratá-lo ele como um dog do que tratar ele como humano. Ele deve estar na posição de submisso, não de liderar um ser humano. Deus não fez animal para liderar ser humano. Está lá em Gênesis capítulo 1, que o homem domine sobre toda a criação. É um padrão que Deus estabeleceu e colocou dentro dos animais, que foi perdido pelo homem a partir do momento que ele perdeu o domínio de si mesmo, desobedecendo a Deus e passando a ser dominado pelo pecado, por consequência, por espíritos enganadores. Porque o que fez o homem perder o domínio de si mesmo foi espíritos enganadores. Então, dentro desse contexto, a humanização é como um espírito enganador para o domínio que o homem deve ter sobre o animal. E para você ter esse domínio sobre o animal, você deve ter um domínio sobre a si mesmo. Você não educa um dog com emoção, com sentimentalismo. O dog, ele é fiel, entre aspas, a outro dog, não é por amizade, coleguismo, é por questão de liderança, domínio, sobrevivência da própria espécie, da espécie canina. E boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Então, como alguém diz amar o dog e não busca conhecer sobre o dog, sobre a psicologia do dog, qual é a melhor maneira de ter vínculo com o dog. A pessoa, quando ama alguém ou alguma coisa, ela busca conhecer, seja no contexto sentimental, seja no contexto profissional. Quando a pessoa se propõe a ter uma profissão, ela estuda sobre aquilo para se conhecer aquilo, para ter uma melhor produtividade. A pessoa, quando gosta de alguém, busca conhecer aquela pessoa para saber o que aquela pessoa gosta e o que é o melhor para aquela pessoa. E quando se ama, você se propõe não só a fazer o melhor, mas ser o melhor para quem se ama ou para aquilo que se propõe a ter como profissão. Uma pessoa que gosta de treinar, de esporte, de atividade física, ela busca conhecer sobre para ter um melhor desempenho. A pessoa, quando gosta de um esporte e se dispõe a se destacar naquele esporte, no contexto profissional, ela se dispõe a conhecer sobre o esporte em si, específico. Quando a pessoa ama alguma coisa, ela busca conhecer
para que aquilo se desenvolva da melhor maneira possível. Então uma pessoa fala que ama dog e no comentário eu coloquei vídeos, comentei o que falei, ainda mandei vídeos confirmando a obra daquilo que eu estava comentando. E a pessoa me diz que não queria saber daquilo sobre adestramento. E uma pessoa, nesse contexto, me dizer que ama dog e não se propõe a conhecer a psicologia canina, qual é a melhor maneira de ter um vínculo com o animal, acreditando na humanização, sem nenhuma base para se contextualizar de uma maneira prática que aquele é o melhor vínculo que se pode ter com um dog, que aquele é o manejo correto, baseado no próprio pensamento humano e não no discernimento psicológico do animal. Pessoas me dizerem que ama dog e não busca conhecer sobre. A pessoa me dizer que ama Deus e não se dispõe a conhecer Deus. A pessoa me dizer que ama algo e não se dispõe a conhecer, a não pesquisar, a não estudar, a não se aprofundar naquela situação, naquele objeto, naquela profissão, naquela pessoa, naquele ser. Não, isso não é amor. Amor tem obra. E essa obra vem através de um conhecimento. Agora, para se conhecer Deus, tem que ser através de Cristo, como o único Senhor e Salvador da alma. Só Cristo pode dar conhecimento do Pai, porque Ele esteve lá, Ele veio de lá para revelar o Pai em si mesmo. E quando a pessoa ama realmente a Deus, ela busca conhecer Deus e, o conhecendo, fazer aquilo que o agrada. Não só fazer aquilo que agrada a Deus, mas ser o que agrada a Deus. Então, quando você ama, você não busca só fazer o que agrada ao outro, mas ser aquele que o agrada. Então, quando você se dispõe a amar, é uma atitude. Está mais voltada para a atitude, para a obra, do que para sentimento e emoção. Então, me mostra seu amor por dog sem obras e eu te mostro o meu amor por dog por obras. Essa é a diferença de ficção para a realidade, do amor verdadeiro para o amor fingido. Porque falar que ama, qualquer pessoa pode falar que ama. Agora, mostrar verdadeiramente que ama, aí é outros 500. Então, a pessoa falar que ama dog, qualquer um pode falar. Escrever num comentário sobre amar dog, qualquer um pode escrever. Agora, mostrar esse amor pelo dog de uma forma prática é outra coisa. Você buscar conhecer o dog, buscar conhecer a psicologia canina e fazer o que é o melhor para o dog e não para si mesmo. A humanização não traz o que é melhor para o dog, traz o que é o melhor para si mesmo. O que é melhor para o dog é você adestrar ele no contexto de dominância e liderança, trazendo ele instintivamente dentro de um manejo o seu estado primitivo, mas com dominância e liderança. Quanto mais você aproximar o dog do seu estado primitivo, melhor é para o dog. Quanto mais aproximar o dog no contexto humanizado, pior é para o dog. É bom para as pessoas, mas não para o dog. Aquilo que o ser humano gosta, muitas vezes, praticamente 99% é o que o dog não gosta. E geralmente aquilo que o dog gosta é o que o ser humano não gosta. Mas quando a gente fala de amor, é o que é melhor para o próximo. E quando nós falamos de amor a Deus, é o que é o melhor para Ele e não para nós. Por isso que o Senhor Jesus, Ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha.
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, primeiro vem aquele que se ama, para depois vir a gente. Deus fala em sua palavra: amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, e amar o próximo como a si mesmo. O que realmente está dizendo isso? Você ama a Deus, prioriza Deus, aí você ama o próximo como a si mesmo. Você vai levar aquela pessoa a amar a Deus como você ama, priorizar a Deus como você prioriza, porque o melhor para a pessoa é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o melhor para a pessoa. Na real, o verdadeiro amigo não é dog. O verdadeiro amigo é Deus, que enviou o Filho dele para morrer por nós, pelos nossos pecados. Deus não enviou o Filho dele por causa de animais. Deus enviou o Filho dele por causa de nós, seres humanos. Então, o grau de valor que Deus nos colocou, ao ponto de nos criar conforme a sua imagem e semelhança, perdida no Éden por causa do pecado. Deus não deu esse atributo a nenhum animal. Deus deu essas características ao homem, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus deu a criação para o homem dominar e não ser dominado pela criação. Mas para o homem dominar a criação, ele precisa voltar a dominar-se a si mesmo. Porque quando o homem vive no pecado é uma falta de domínio. Quando você tem Cristo como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo restaura o domínio que você deve ter de si mesmo, para não viver pecando. E quando Cristo voltar e for reinar no milênio e ainda criar um novo céu e a nova terra, quem vai estar reinando nessa terra não é os animais, mas é os filhos de Deus. Quem são esses os filhos de Deus? Os que se arrependem e têm Cristo como único Senhor e Salvador de suas almas e permanecem até o fim sobre a sua dominância e liderança.